Podcast Conversas sem Batina. Ora então, bem-vindos a mais um podcast Conversas sem Batina, esta quarta edição, onde eu, Ricardo Silveira, vou estar aqui à conversa com o Padre Adelino para falarmos sobre vários temas que assolam a Igreja. Uns temas mais softs, outros mais durinhos. O tema do nosso podcast de hoje é precisamente um tema mais duro, mas também que tem de ser falado. Vamos falar sobre isto agora que está aqui um bocado em cima da ordem do dia, a pedofilia na Igreja. Ora, mas antes de começarmos a falar então do nosso tema, olá ao Padre Adelino. Olá, boa noite. Padre Adelino, mais um episódio do nosso podcast. Exatamente. Estes podcasts que têm tido aqui uma aceitação bastante positiva por parte da comunidade e esperemos que continuemos a chegar mais longe. Então hoje vamos falar sobre um tema portanto, que não é de todo para brincar. Vamos falar sobre a pedofilia na Igreja. Padre Adelino, antes de mais, uma pergunta muito direta. Gostava que desse a sua opinião sobre isto da pedofilia dentro de uma instituição da qual o Padre Adelino faz parte e, portanto, em que tem situações de colegas seus que são, portanto, que no fundo foram aqui, tiveram uma atitude não muito correta, aliás, incorreta bastante, mas, portanto, queria que fizesse aqui uma introdução sobre, precisamente, a sua opinião sobre este tema. Pois, julgo que é fácil perceber que isto é chamemos uma ferida, uma chaga naquilo que é a Igreja como instituição, digamos assim. E, portanto, se havia sítio onde não pode acontecer em lado nenhum, mas se havia sítio onde não poderia acontecer, era precisamente aqui. Infelizmente sabemos que há casos em que aconteceu e o que nós temos que fazer é rezar por aqueles que foram abusados e tentar de algum modo remediar aquilo que é possível remediar e rezar para aqueles que foram os abusadores, para que o Nosso Senhor também tenha misericórdia deles e, humanamente falando, que a justiça também seja aplicada naquilo que é as leis humanas, digamos assim, que seja feita a justiça, pronto. Mas naquilo que é a instituição da Igreja, sim, é uma chaga que temos que fazer para que no futuro não volte a haver e que se vá fechando, digamos assim. Como é que o Padre Adelino, sendo padre, sente os olhares da comunidade, portanto, não só a comunidade católica, a sua comunidade, portanto, aqui da Igreja da Povo, mas a comunidade em geral, aquelas pessoas que, algumas até que não têm ligação à Igreja, outras que têm alguma ligação à Igreja, mas que apontam, portanto, e fazem aquilo que normalmente o ser humano é muito rápido a fazer, que é a generalizar uma coisa que se calhar, se formos a ver isto a nível percentual, é claro que é grave, humanamente falando, é muito complicado lidar com estas coisas, mas a Igreja Católica é uma instituição como outra qualquer e que tem situações portanto, tal como noutras instituições também há situação de abusos sexuais. Mas como é que o Padre Adelino sente este olhar de lado que as pessoas começaram a ter com os padres? Olhando para uma forma mais geral, naquilo que é a sociedade portuguesa, digamos assim, de uma forma geral,
se no geral, e olhando para a sociedade, a coisa já não era muito famosa, digamos assim, em termos de credibilidade da coisa, digamos assim. Com isto, de facto, é mesmo essa a expressão. Começou-se a olhar um bocadinho mais de lado naquilo que é a nossa vivência como padres, naquilo que é o nosso serviço, prestamos à Igreja e à sociedade. Isto de uma forma muito generalizada, olhando para aquilo que foi, que vinha nas notícias, nos mídias, nas redes sociais, de uma forma geral. Aquilo que é a minha vivência mais particular aqui na zona onde estou, no contacto pessoal com as pessoas, muito sinceramente não senti isso. Continuei a ser acolhido normalmente, e quando estou a dizer isso, não é só no ambiente igreja, digamos assim, não é só no ambiente paróquia, é também noutros ambientes que por uma razão ou por outra tenha que frequentar. Nunca me senti visto de lado, antes pelo contrário, senti-me muito bem acolhido. Portanto, eu acho que, de uma forma geral, sim, isso aconteceu. Eu acho que nos casos particulares, as pessoas, nós sendo bem conhecidos e naquilo que é a relação pessoal, eu acho que se sabe distinguir bem, eu acho que se faz bem essa distinção. E, portanto, não é porque alguns, uma percentagem, se fosse um já era grave, infelizmente é mais que um, não é porque alguns fizeram isso, que não deviam ter feito, que todos os outros são colocados exatamente na mesma fornalha, digamos assim, e portanto, de uma forma geral, sinto que há uma espécie de, acho que me percebem e acho que percebem a expressão, uma espécie de caça às bruxas, mas naquilo que é a relação pessoal, de facto não sinto isso. É curioso o Padre Adelino ter falado da expressão a caça às bruxas. Poderemos falar também sobre isso num próximo podcast, porque isso leva-nos para outro período também não muito famoso da Igreja. E uma coisa que se nota, portanto, por parte de algumas pessoas que falam também, muitas delas sem conhecimento de causa, porque as pessoas que normalmente vêm falar não são pessoas que sofreram rigorosamente nada, porque as pessoas que sofreram estão a sofrer, e até acredito que portanto, tudo isto que tenha acontecido, até este acompanhamento por parte desta comissão independente, também lhes tenha custado bastante a acompanharem isto tudo. Eu acho que se aproveitou, portanto, aqui alguns setores para expandirem um ódio intrínseco que têm à Igreja Católica. Nitidamente foi isso. Foi tipo uma coisa que partiu de iniciativa da Igreja Católica em Portugal. Exatamente. Que a partir da própria iniciativa, há setores que aproveitaram isso para atacar a própria Igreja. Infelizmente não, acontece assim, e tem acontecido durante os séculos, que por uma razão ou por outra a Igreja há de ser sempre perseguida, mas é recordar e relembrar que esta Comissão Independente partiu da própria Igreja, da própria Conferência Episcopal, porque achamos importante também, os senhores bispos acharam importante, e eu concordo, que tem que haver uma purificação. Sabíamos que havia alguns casos, então vamos de facto perceber qual é a dimensão e vamos tentar purificar-nos, ou seja, quem fez alguma coisa no passado que de facto, como dizia há pouco, as pessoas têm que ser julgadas por aquilo que fazem, não é? Humanamente falando, nós, como cristãos, rezamos por todos, não vamos excluir ninguém daquilo que é a misericórdia de Deus, porque quem somos nós para julgar quem quer que seja, não é? Deus é que está lá para julgar de acordo com os nossos atos e as nossas ações, e há de acolher-nos na sua misericórdia. E sobretudo para no futuro nunca mais volta a acontecer isso. No fundo, acho que é isso
que nós queremos, ou seja, aprender com o passado, com aquilo que de errado se fez no passado, para no futuro se procurar que isso não aconteça. Pronto, acho que o essencial é isso, porque o passado não o podemos apagar. Claro. Mas temos é que olhar para a frente e tentar fazer diferente para o futuro. Acho que é essa a ideia. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser um bocadinho mais difícil, se calhar. Mas como é que acha que a Conferência Episcopal lidou com este tema? Porque, lá está, para lidar com isto, e o Padre Lino dizia uma coisa, portanto, que é efetivamente o que acontece. Aliás, as pessoas, quando questionam sobre esta legitimidade que a Igreja tem e a legitimidade com que ficou para apelar, portanto, a fazer o bem e tudo isso, portanto, muitas dessas pessoas se calhar não sabem que esta Comissão Independente foi pedida pela própria Igreja. Quantas instituições é que fizeram isso portanto, no interior da sua instituição? Eu tenho conhecimento em Portugal, mais ninguém. Exatamente. Que eu tenha conhecimento. Exatamente. E não acredito que não haja situações de abusos sexuais noutras religiões e tudo isso. Infelizmente é algo que é transversal a toda a sociedade. Exatamente. Ao contrário daquilo que muita gente, portanto, há muita gente que levanta esta questão, portanto, isto também será outro tema também para falarmos, mas também que pode entrar aqui. Uma das questões que as pessoas colocam é se os padres pudessem casar, se calhar já não cometiam abusos sexuais. E na realidade nós vemos que a sociedade está cheia de predadores sexuais que são casados, têm filhos e, no entanto, também têm essa vertente. Portanto, uma coisa não implica... Não implica diretamente a outra. Não implica a outra. Agora, mas no meio desta situação, como é que viu a parte da comunicação por parte da Conferência Episcopal para lidar com este assunto? Acho que nós temos que aprender muito naquilo que é a comunicação. Nós, de uma forma geral, e estou-me a incluir aí, temos que aprender muito do que é isso de comunicar. De que forma é que nós devemos passar a nossa mensagem, de que forma é que nós conseguimos chegar às pessoas, de que forma é que nós conseguimos, de facto, fazer com que as pessoas percebam aquilo que nós queremos dizer. Tendo em conta tudo isto, acho que se houve alguma coisa que falhou em todo este processo, ou que foi menos boa, digamos assim, acho que foi mesmo essa parte da comunicação. Ou seja, o criar a Comissão Independente foi espetacular, digamos assim, foi querer assumir uma coisa que achava que estava errada para tentar resolver. Essa parte da comunicação, eu acho que devia ter sido mais bem preparada, ou seja, as pessoas deviam estar preparadas para aquilo que iam dizer, de que forma é que não fazer passar a mensagem. Que não creio que a mensagem estivesse errada, se calhar foi passada de uma forma não tão clara, digamos assim. Aliás, um tema como este, se calhar pedia que, no lugar de falar o Presidente da Conferência Episcopal, não é que é um padre, portanto é bispo, mas os bispos não deixam de ser padres, não é? Isso aí, portanto, o ser padre é para toda a vida, quase, mas se calhar deveria ter sido feito exatamente por alguém que soubesse comunicar com os mídias, porque é assim, nós não vemos, por exemplo, o Papa Francisco a dar conferências de imprensa, não é? Quem dá as conferências de imprensa são os assessores de comunicação. É assim, não me faz confusão que seja de facto o Presidente da Conferência Episcopal a transmitir isso e a falar nisso. O que me faz confusão é que ele, pelo menos na altura, ou seja, não teve alguém que o soubesse aconselhar da melhor maneira
na forma de se expressar. E ele, pronto, teve uma conferência de imprensa e mesmo depois veio dizer isso mesmo, que se calhar não soube expressar da melhor maneira, não soube comunicar da melhor maneira. E quem o conhece, eu por acaso conheço pessoalmente, e considero de facto que ele é um comunicador. Se calhar ali, pronto, tendo em conta o tema que era também, ou seja, ali... Ninguém nasce ensinado, a realidade é essa. E este é um tema, bastante complicado. É isso mesmo. O Dom José Ornelas, portanto, e isso eu também partilho da sua opinião, acho que é um comunicador nato e tem sempre este dom de conseguir chegar ao coração das pessoas. E eu acho que, portanto, e aí a minha questão ia mais naquele âmbito de um tema sensível como este, se calhar precisava mesmo de alguém que soubesse comunicar, portanto, especificamente o que era a posição da Igreja relativamente a isto. Porque lá está, o Padre Lino falou há pouco que também temos de rezar por esses prevaricadores, pronto, porque quem somos nós para julgar? E se calhar foi isso que o Dom José Ornelas também tentou passar, mas no meio daquilo tudo as pessoas depois deturparam completamente as palavras dele. Houve muita gente, e mesmo meios de comunicação social e tudo, o Bispo disse que nós temos que perdoar a quem prevaricou e portanto eles não fizeram nada, nem sequer os podemos julgar. E calma, acho que não foi isso que se quis dizer. Claro que os prevaricadores devem pagar pelo mal que causaram, pelos crimes que cometeram, pelos pecados que fizeram, mas também temos o dever de rezar por eles, nós como temos o dever de rezar por toda a gente. E lá está, mais uma vez, confiá-los à misericórdia de Deus. Mas a parte da comunicação, sim, eu acho que, lá está, eu volto a dizer aquilo que dizia há bocadinho, eu acho que o que nos falta muito é nós de facto aprendermos a comunicar e fazermos passar de uma forma clara aquilo que é a nossa mensagem. Às vezes falhamos um bocadinho nisso. Eu não sei se é defeito de formação, se é defeito de que a sociedade hoje em dia também vai mudando e não basta dizer algumas coisas e está tudo bem. Temos que nos preparar de facto para isso. Pronto, eu sinto isso, quer pessoalmente, quer como inserido numa instituição maior, muito maior do que qualquer um de nós. Aliás, com o aparecimento das redes sociais e com a capacidade, tanto que apareceu às pessoas, bastante ter um telemóvel ou um computador para expressar aquilo que pensam. E um telemóvel é um instrumento muito poderoso, para o mal ou para o bem. Exatamente. E tudo isto também acaba por também trazer aquela necessidade das instituições se prepararem também para este desenvolvimento. E isso, sem dúvida, que tem sido também aqui um entrave, precisamente esta parte da comunicação, mas aquilo que era também importante, portanto, aqui passarmos era esta questão. Infelizmente, este mal acontece na Igreja Católica, acontece nas igrejas evangélicas, acontece... Bom, há algumas que eu nem vou falar, que é para depois não dizerem que eu sou tendencioso, mas que efetivamente acontecem situações de abusos, não só abusos sexuais, abusos psicológicos sobre as pessoas, não só sobre menores, mas também sobre outras pessoas, e nós lá está, temos que lidar com isto. Padre Lino, como é que se sente, agora vou fazer a pergunta de outra maneira, mas como é que se sente quando houve alguém dizer, agora as coisas também esfriaram um bocadinho, portanto, não sei depois
como é que vão estar quando o podcast for emitido, mas neste momento agora, pronto, como há as polémicas todas no governo e não sei o quê, e andaram outra vez a tentar procurar a média, pronto, não, já se deixou de falar sobre isso, se calhar daqui a umas semanas vai-se voltar a falar. Provavelmente quando chegar às Jornadas Mundiais da Juventude, se calhar, se venha outra vez à baila, mas sim. É impossivelmente. Mas como é que se sente quando ouve alguém ou quando lê algum comentário de alguém a dizer, por exemplo, os padres são todos pedófilos? Obviamente que uma pessoa não se pode sentir bem porque também incluir uma coisa que eu não sou. Pronto. Mas também já cheguei a uma fase que digo, se alguém que me confronta diretamente, eu só lhe pergunto se a pessoa me conhece de algum lado, e se não me conhece, como é que me está a acusar de uma coisa sem me conhecer, que se diz que são todos, né? A palavra todos. Ou se me conhece, a coisa pode tornar-se mais séria porque está a difamar, não é? Pois. Diz que são todos, e as pessoas, bom, não sou bem de todos, era bem isso que eu queria dizer. Pois, de facto, aquilo nós hoje em dia dizemos coisas e, sobretudo, escrevemos coisas atrás de um ecrã ou seja, queremos generalizar as coisas e defendemos-nos atrás de um ecrã. Normalmente essas coisas é sempre nas redes sociais, ou mensagens, ou coisas assim. E é muito perigoso generalizar as coisas, não é? Quer dizer, porque em lado nenhum nós podemos generalizar o que quer que seja, ou seja, porque não são todas as pessoas assim. Aliás, a porcentagem é mesmo extremamente baixa. Portanto, acho que é, no fundo, no mínimo é injusto que alguém que faz uma acusação dessas, e alguém que faz, às vezes não é acusação, é querer chatear, pronto, digamos assim, vamos ser simpáticos, querem ser engraçadinhos, exato, e querem, sei lá, atirar verdes para ver se apanham maduras, ou atirar barra à parede e ver aquilo cola, e portanto, pronto, mas é assim, tudo aquilo que é em redes sociais, as pessoas escrevem o que querem, são livres de escreverem o que quiserem, de pensar como quiserem. Aquilo que é a minha e aquilo que é a nossa postura é que tem que demonstrar que aquilo que as pessoas estão para ali a dizer também é errado. Padre, uma das coisas que também portanto, faz parte do trabalho do padre, não é? Acompanhar o crescimento cristão das crianças, portanto, ouvir as crianças em confissão, muitas vezes até, não necessariamente em confissão, mas se calhar até aconselhar uma criança que... Pronto, há uma coisa que se chama direção espiritual. Exatamente. Como é que tem sido, portanto, e principalmente agora com portanto, com todas estas polémicas, como é que tem sido esse trabalho, porque acredito que seja difícil o Padre Adelino ficar sozinho com uma criança para ouvir a criança em confissão ou para ter uma conversa mais espiritual com a criança. Como é que isso tem sido agora, principalmente com esta polémica tão enraizada? Eu já faço isto ainda antes desta polémica começar e, portanto, que é, nunca fico sozinho com uma criança, nunca. Com uma criança e com pessoas adultas também tenho alguma dificuldade. Normalmente não, sempre que uma criança se queira confessar ou queira falar, é num espaço amplo, eu estou a falar pessoalmente com a criança, claro, mas tem sempre mais alguém ali ao lado, ou no campo de visão, que consiga ver, consiga estar presente. Por exemplo, normalmente as confissões são na igreja, eu estou lá em cima no presbitério, mas está sempre mais alguém, mais 2, 3 pessoas na igreja, na Assembleia. Infelizmente hoje em dia as coisas têm que ser assim porque nós temos que nos defender a nós mesmos. É mesmo isso, nós temos que nos defender a nós mesmos. Não é desconfiar de quem quer que seja, porque eu não desconfio de ninguém, mas sabemos que no meio disto tudo há também as chamadas falsas denúncias e pronto, infelizmente isso acontece em todo lado e lá está, nós temos que nos defender, temos que ter sempre alguém que também testemunhe por nós, digamos assim, alguém que... Portanto, nunca confesso uma criança, sei lá, dentro do gabinete sozinho, jamais. É sempre na igreja e tem que estar lá mais alguém presente. Alguém que não consiga ouvir
o que estamos a dizer, porque estamos a falar de confissão, não é? O segredo de confissão existe, mas alguém que esteja lá a testemunhar aquele momento. Muito bem. Para me salvaguardar, quer a mim, quer a criança. Sim. Lá está, porque no meio disto tudo, como o Padre Adelino dizia, e bem, nós, portanto, há sempre aquelas pessoas mais mal intencionadas e é preciso também ter aqui algum cuidado, mas sem dúvida que acredito que seja uma das partes mais a parte mais difícil é mesmo isso, não é tanto, como dizia há pouco, aquilo que é a relação que se tem com as pessoas. Acho que isso é pacífico e pelo menos na minha realidade é mais isso, o tipo de não é contacto, o tipo de interação que se tem. Pronto, é diferente, as coisas mudaram muito e também é preciso salvaguardar tanto a sua posição como a posição, claro, exatamente, das crianças. É isso mesmo. E hoje em dia, a forma como a sociedade vê as coisas, a forma como os pais que nos confiam as crianças aqui na catequese, por exemplo, é diferente. E a forma de nós agirmos também tem que ser diferente. Muito bem. Não é bom nem é mau, é o que é. É o que é. É a evolução também das coisas e cada vez será infelizmente mais assim, deixando de haver tanto este contato. A minha mentalidade, quando eu era pequeno, faz-me um bocadinho de confusão. Pronto, ou seja, nós interagimos muito com os catequistas, com os professores, com os familiares. Exato. Hoje em dia é diferente. Pronto. Hoje em dia tudo é diferente. Bom, e estamos a chegar então ao fim do nosso podcast, aqui com um tema em que falámos aqui sobre um tema mais difícil, mas também deu para perceber aqui também o ponto de vista aqui do Padre Adelino. Agradecer da vossa parte que continuem a ouvir os nossos podcasts e que partilhem muito e falem aos vossos amigos e façam-nos chegar os comentários sobre os podcasts. Padre Adelino, mais uma vez, muito obrigado por esta disponibilidade e por ter estado aqui de coração aberto a falar sobre este tema. É sempre importante ouvirmos falar sobre os vários temas. Obrigado. Boa noite, até à próxima.